Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 6 de março. Josué, capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Miquimetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e a sua saída no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até ao dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários. A herança da meia tribo de Manassés. Josué, capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. E a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miquimetate, que está diante de Siquém. E ia este termo à mão direita até os moradores de Em-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte.
e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés, a Bet-seá e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas. E, pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. O tabernáculo é levantado em Siló. O tabernáculo é levantado em Siló. Josué, capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e ma trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhe deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes num livro.
e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte, que está da banda do sul de Bet-Horon de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Horon para o sul, e as suas saídas iam para Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Quiriate-Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha a sair à fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale de Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia à fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía a En-Semes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. E passava até ao lado defronte de Arabá para o monte. Vou ler de novo o versículo 18 do capítulo 18 de Josué. E passava até ao lado defronte de Arabá para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos, em redor, segundo as suas famílias, e as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogla e Emeque-Quezes, e Bet-Arabá, e Zemarim, e Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, Ramá, Berote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe e Jebus. Esta é Jerusalém. E Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 6 de março. Estarei lendo na próxima gravação a partir do capítulo 19 do livro de Josué. Eu sempre gosto de informar o horário que eu estou lendo. São 3 horas e 18 minutos do dia 5 de agosto. Eu só posso gravar de madrugada. Eu estou sempre dando este aviso para você que vai ouvir
ou que está ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu incentivo você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia. Eu uso a leitura da Bíblia na edição corrigida. Eu gosto da tradução da edição corrigida. Então, Deus te abençoe. Um abraço. Muito obrigado por me ouvir. Espero você na próxima gravação. Será um prazer saber que você está perseverando em ouvir a leitura da Bíblia na ordem sequencial. Se esforce, que você vai conseguir ouvir a leitura da Bíblia durante todo o ano. Muito obrigada.